sexta-feira, dia de Seiko. A gente fala um pouquinho sobre a marca Seiko, essa marca tão famosa japonesa, e eu considero a melhor marca de relógios do Japão, não só pelos modelos, mas também por toda a história que a Seiko traz no mundo da horologia. Talvez ela tenha um papel de destaque ali entre as grandes empresas de relógios, né? Podendo ficar ao lado de Breguet, Patek, né? São empresas assim centenárias aí que valem, como é que fala? Merecem todo o nosso respeito, certo? Então vamos lá. Bom, já estão começando a chegar o pessoal por aí, então vamos começar a nossa live aí. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Spring Drive, mas ao invés de eu focar no calibre Spring Drive, eu quero focar principalmente, tá? Principalmente no quesito da história do Spring Drive, né? Uma homenagem aí, Data Niguchi Relógio, para Yoshikazu Akahane, que é considerado por muitos o pai do Spring Drive, né? O pai do Spring Drive, ele não é considerado, né? Ele é o pai do Spring Drive, não tem como negar esse título a esse engenheiro japonês aí que desenvolveu a base desse Spring Drive. Mas eu vou contar um pouquinho mais da história dele. Vamos lá, primeiramente, antes de eu continuar falando sobre o Spring Drive, eu vou colocar aqui um esquema de como é o Spring Drive, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso mostrar para vocês o que é um Spring Drive para a gente poder, então, entender o que a gente está falando. Então, aqui nós temos um esquema, esse esquema aqui é um esquema todo em japonês, ali está escrito tudo em japonês ali, e é o seguinte, ali nós temos ali, vocês podem perceber que nós temos a corda, né? A corda do relógio ali, depois tem as rodas ali, o ponteiro de segunda, aí a roda central, roda de minuto, roda central de segundos e tal, e você pode perceber que no final nós temos um rotor ali, esse rotor ali no final, ele não tem o balanço, não tem também a âncora, né? O freio, né? Que segura todas as rodas. Então, como é que ele consegue segurar as rodas se não tem nada bloqueando? Então, ele vai simplesmente deslizar por toda a eternidade? Não. Aí, o que o Yoshikazu Akahane percebeu? Ele percebeu que, através de uma energia, ele poderia gerar um freio para o rotor, né? Um freio magnético para esse rotor. Então nós temos ali um freio magnético ali instalado, e esse freio magnético é controlado por uma pedra de quartzo, né? Por um esquema de quartzo ali que gera uma tensão, né, elétrica, e essa tensão elétrica faz com que o rotor gire na velocidade certa ali, dando ao relógio, né, a pontualidade necessária. Então isso aí que é o esquema básico de um Spring Drive. Vocês podem perceber que não existe balanço, não existe âncora ali, tá? Simplesmente é um rotor que ele é freado por um campo magnético. É sensacional esse esquema porque vocês percebem que não tem bateria, tá? Não tem bateria. E de onde é que vem a energia que vai funcionar esse esquema aí? Como é que funciona isso? Como é que é gerada energia para a pedra de quartzo? Para vocês saberem, para a pedra de quartzo funcionar, ele precisa ter a atuação de uma energia por cima dele, né? Uma fonte de energia. E a fonte de energia nada mais é que a própria corda. Conforme a corda gira e descarrega, ele gera energia suficiente para gerar a vibração das pedras de quartzo, tá? Então é uma situação bem diferente de qualquer outro esquema de relógio que você tenha pensado no mundo, tá? Então só para vocês terem uma noção do que é esse esquema de calibre, né? Então vamos lá. Para quem não sabe, o relógio, tá? O relógio Seiko Spring Drive, ele foi imaginado depois do advento do relógio quartzo, tá? O relógio quartzo, para quem não sabe, o relógio quartzo, o primeiro relógio quartzo do mundo foi um relógio Seiko. Esse modelo aí que está na sua tela agora, tá? O calibre é o relógio Seiko Astron, que foi lançado no dia 25 de dezembro de 1969. É lógico, ali do lado nós temos vários calibres ali de relógios quartzo da década de 70, né? Culminando ali em 77 ou 78, onde eles criam o Twin Quartz, né? O Twin Quartz quer dizer o quartzo gêmeo, né?
E o que significava esse quartzo gêmeo? Esse quartzo gêmeo aí era onde, geralmente, o relógio quartzo, ele tinha uma pedra de quartzo, e eles resolveram colocar duas pedras. Então tinha duas pedras de quartzo, e essas duas pedras de quartzo faziam, uma corrigia a outra, a frequência da outra. Então, enquanto o quartzo original, de 1969, ele tinha uma variação de aproximadamente 5 segundos por, mais 5, menos 5, né? Então até 10 segundos de variação por mês, né? Quando eles criaram um sistema de quartzo com duas pedras de quartzo, o que aconteceu? Essa diferença passou a ser mais menos 5 para um ano. Em um ano, então, eles poderiam dar uma variação mais ou menos de 10 segundos. Olha só que interessante, só o fato de você colocar a segunda pedra de quartzo. Esse projeto do Twin Quartz foi o primeiro projeto que Yoshikazu Akahane adentrou, quando adentrou a Seiko, né, em 1971, foi o primeiro projeto que ele participou, e desenvolveram então o sistema do Twin Quartz, né? Esse aqui é Yoshikazu Akahane, e do lado ali nós temos os experimentos, os primeiros calibres Spring Drive, que foram lançados em 1997, 98 e 99, ali são 3 modelos diferentes ali, mostrando para 97, aquele primeiro de cima ali, 97 ali, é o modelo que eles levaram como modelo teste, né, para o Bezel World de 1997, e onde eles conseguiram, né, então controlar a roda, né, com o tempo necessário, porque eles queriam que a corda, o relógio funcionasse pelo menos 48 horas, né? Então ele tinha que passar das 40 horas sem sombra de dúvidas, e graças a esse primeiro protótipo eles conseguiram chegar a 40 horas. Mas vamos voltar aqui para o nosso vídeo aqui, tá? Eu vou contar um pouquinho mais da história então do senhor Yoshikazu Akahane. Então, como eu disse, o primeiro projeto que Yoshikazu Akahane participou dentro da Seiko foi justamente do Twin Quartz, e em cima desse projeto Twin Quartz, né, ele descobriu, então, ele criou então o Lock Quartz, ou o bloqueio de quartzo, né? Então, o que era esse bloqueio de quartzo? A pedra de quartzo gerava um bloqueio para que o relógio funcionasse da maneira perfeita. Então, ele conseguia controlar o relógio através desse bloqueio que ele tinha desenvolvido, pelo menos na cabeça dele, né? Pelo menos no projeto funcionava, o projeto funcionou muito bem. Só que nós tinha várias vertentes ali que tinham que ser analisadas antes dele ser colocado dentro de um relógio. E quando ele viu que existia a possibilidade de colocar esse freio dentro de um relógio mecânico, né, que seria o Spring Drive, né, ele viu que havia essa possibilidade, ele chegou junto à Seiko e criou então a patente do Spring Drive, isso em 1978, quando ele imaginou esse projeto, e através desse projeto ele conseguiu então finalmente patentear o Spring Drive em 1978. Só que de 1978 até 1982 ele começou a criar esse projeto, colocar no papel todo o projeto para levar, para apresentar para a Seiko comprar a ideia dele, né? Porque não adiantava simplesmente ele falar, eu quero fazer, chegar lá na Seiko e fazer o que ele quer. Ele tinha que seguir todo um protocolo dentro da Seiko. Então, em 1982, Yoshikazu Akahane finalmente consegue o aval da Seiko, né? Para poder criar novas tecnologias, né? Para fazer com que para que a bateria resistisse mais tempo, né? Então, o primeiro projeto, foram criados 2 projetos em 1982, o Seiko Solar e também o Seiko Spring Drive, que foram criados em 1982. Em 1982, eles já conseguiram fazer com que o relógio funcionasse, o Spring Drive funcionava. O problema do Spring Drive era a tecnologia da época, né? Eles estavam retidos à tecnologia da época, porque eles tinham que ter uma fonte geradora de energia, e essa fonte geradora de energia seria um relógio automático, né? Uma corda de um relógio automático, e a corda deveria gerar energia para o relógio funcionar por pelo menos 40 horas. Né? E nos primeiros testes de 1982, esse projeto, o relógio não conseguia ultrapassar a barreira das 4 horas. Né? Então se tornou uma coisa extremamente
cara para a época, porque não tinha como eles fazer aquela redução de peças, né? Eles tinham que fazer uma tecnologia um pouquinho mais nano, né? Um pouquinho menor, para que o relógio consumisse menos, com menos energia, né? Aumentar a quantidade de energia dentro da corda, e era impossível, porque eles tinham um tamanho limitado dentro do relógio. Então, por conta disso, em 1983, a Seiko então resolve fechar o projeto Spring Drive. E desse fechamento do Spring Drive nasce então o projeto Kinetic. Tá? O projeto Kinetic continua ali naquela mesma pegada, só que ao invés deles usarem esse... Porque eles já tinham usado a massa oscilante, né, para gerar energia. Então, por que não usar esse mesmo projeto para tentar criar energia para uma bateria? Aí nasceu-se então o projeto Kinetic em 83 e que culminou nos relógios Kinetic de 1988. Então, ao mesmo tempo que ele tentava desenvolver a tecnologia Spring Drive, né, ele acabou criando a tecnologia Kinetic também. E com a chegada do Kinetic em 1988, então ele começou então novamente a fomentar o pessoal da Seiko para que eles conseguissem desenvolver de vez o relógio Spring Drive, certo? Agora com nova tecnologia, com mais peças, né, em miniatura, em sistemas de conversão de energias diferentes, e todo o sistema completamente diferente do que eles tinham em 82. Então, em 88, ele começa a fomentar novamente o pessoal da Seiko para que eles conseguissem, então, aprovar, né, mais uma vez o desenvolvimento do Spring Drive. Aí nós chegamos em 1992, tá? Então, finalmente, em 1993, ele consegue novamente, 5 anos depois, ele consegue novamente o aval da Seiko. Tá? Isso aí, nós estamos falando somente de Yoshikazu Akahane, tá? Yoshikazu Akahane, então, finalmente consegue o aval da Seiko. Para quem não conhece, esse é Yoshikazu Akahane, juntamente com seus protótipos Seiko Spring Drive. Yoshikazu Akahane consegue finalmente mais uma vez o aval da Seiko para poder tentar desenvolver o Spring Drive, isso em 1993, tá? 15 anos depois ele ter pensado em como produzir o relógio, que foi em 1978 onde surgiu toda a ideia. Depois, em 1983, ele consegue uma primeira tentativa, e onde foi devido ao alto custo de geração para poder produzir esse relógio, esse primeiro projeto foi desabilitado pela Seiko, mas ao mesmo tempo que foi desabilitado, Yoshikazu Akahane, nos seus horários de folga, continuava pesquisando em cima do Spring Drive. Tá? Para ele, o Spring Drive seria a tecnologia do futuro. Então, por isso ele continuava cada vez mais pesquisando a respeito do Spring Drive. Né? E quando chegou o Kinetic, então ele falou assim: oxa, agora nós temos uma tecnologia diferente, vamos tentar usar essa tecnologia para colocar dentro do Spring Drive, né? O projeto, o sistema de geração de energia ali, vamos tentar colocar. E eles conseguiram criar novamente o aval da Seiko em 1993 para tentar recriar então o Spring Drive. Só que nessa hora também, o que aconteceu? Eles fizeram um protótipo e tudo mais, e o protótipo não conseguia gerar mais do que 24 horas. Ele rodava somente 24 horas, embora já seria um grande ganho, porque em 1983 eles só tinham conseguido 4 horas, né? Já estavam em 24 horas, então já teve um ganho muito grande. Ainda havia uma dispersão muito grande de energia. Então, por conta disso, a Seiko falou que se tornaria muito caro para continuar o projeto, e em 1994, então, eles encerram o projeto novamente. Então, para tristeza de Yoshikazu Akahane, infelizmente, a Seiko fecha o projeto e não deixa o projeto seguir em frente. Embora a Seiko tenha fechado o projeto, Yoshikazu Akahane toma isso como uma missão de vida e continua a desenvolver o projeto de uma maneira diferente, tentando achar novas saídas ali para conseguir desenvolver esse projeto Spring Drive. Só que a grande virada de chave acontece no começo de 1997, quando Yoshikazu Akahane finalmente agora ganha o status de gerente, tá? Gerente de... como é que fala? Deixa eu ver. Gerente da divisão de vigilância da Seiko, tá? E o gerente de vigilância da Seiko, e aí com mais poder na mão, o que ele fez? Ele chamou o pessoal, os diretores, e falou assim: olha, esse projeto pode dar certo, podemos tentar novamente. E com o aval de Yoshikazu Akahane, ele consegue juntar alguns engenheiros, né,
novos engenheiros que têm uma mente um pouquinho mais aberta, né? E conseguiu juntar uma equipe, e essa equipe começa então a projetar um novo Spring Drive em 1997. Só que daí o foco de Yoshikazu Akahane era justamente em aumentar a geração de energia para que o relógio pudesse funcionar por mais tempo, certo? E a chave foi exatamente esses novos engenheiros chegando ao projeto. E um novo engenheiro falou assim, se a gente ao invés de aumentar a produção de energia, a gente tentar reduzir a perca de energia que ele tem durante o processo, será que não geraria mais energia? Né? Porque todo projeto elétrico, quando você cria um projeto elétrico, existe a fuga de energia, né? Então nós poderíamos tentar prender a energia para que ela não tivesse fuga de energia, e isso geraria mais ganho de carga. Foi uma das ideias que um dos engenheiros apresentou. E Yoshikazu Akahane, acatando essa informação, deixou por conta desses jovens engenheiros a criação desse novo projeto. E em dezembro de 1997, finalmente tiveram um grande êxito de colocar o seu protótipo funcionando por mais de 40 horas. Né? Então, finalmente, eles conseguem ali fazer com que o relógio conseguisse... Entenda-se o seguinte, o relógio no pulso ele não parava. O problema era o seguinte, ele tinha que ter uma reserva de marcha para mais de 40 horas. E isso eles conseguem, então, em 1997, em dezembro de 97, conseguem, então, criar o primeiro protótipo, né, de Spring Drive, que conseguiu manter funcionando por mais de 40 horas. E esse projeto aí acabou sendo aperfeiçoado um pouquinho e apresentado no Basel World de 1998, né? Onde chamou muita atenção essa inovação tecnológica que a Seiko ia apresentar nesse ano de 1998, que era uma tecnologia impensável, ninguém no mundo inteiro ficava pensando numa coisa dessa assim, e de repente eles trazem lá o melhor do quartzo, que é a pontualidade, junto com o melhor do mecânico, que é toda a sua engenharia, juntando os dois em um relógio só. Então isso aí era uma coisa inovadora para a época, e até hoje é considerado uma das maiores, uma das grandes invenções, né? Uma das grandes dos grandes desenvolvimentos do relógio desde 1969, quando foi criado o relógio quartzo. E só que nós tivemos uma grande baixa então em 1998. Em agosto de 1998, aos 52 anos, Yoshikazu Akahane falece, né, de causas, não está escrito quais as causas que levaram à morte de Yoshikazu Akahane, em agosto de 1998. A grande acalento para o Yoshikazu Akahane que ele conseguiu ver que o projeto dele funcionou. Né? Então, foi apresentado no Basel World de 1998. Então, foi a última vez que ele conseguiu ver a sua obra funcionando. Né? E esse projeto de 1997, ele ficou sumido dentro da Seiko por um bom tempo. Né? Ninguém descobria onde estava o protótipo, né, de 97. E quando Yoshikazu Akahane faleceu, foram fazer arrumar a mesa dele, né? A mesa dele, e encontraram no fundo dessa mesa ali o protótipo do Spring Drive. Então, aí você vê que o Spring Drive para Yoshikazu Akahane não era simplesmente um simples relógio, e era simplesmente uma missão de vida que ele tinha colocado desde 1978 até 1998, foram 15 anos projetando esse relógio dentro da cabeça dele ali, e conseguiu finalmente colocar do papel para a prática em 1998. E o grande lamento, talvez, de todo o pessoal que gosta de relógio, ama a horologia, foi ver Yoshikazu Akahane não ter visto o seu tão querido calibre, né, ser lançado para o público final, né, que isso aconteceu somente em dezembro de 1999, quase um ano e meio depois da morte de Yoshikazu Akahane. Finalmente o público final tinha acesso então à sua tecnologia Spring Drive, né? E o primeiro Spring Drive, tá, era um relógio extremamente simples, né? Ali nós temos ali o relógio ali com a reserva de marcha dele, né? E
do lado ali, lógico, coloquei a foto de Yoshikazu Akahane, que é o pai desse grande relógio que foi lançado em 1999, fazendo uma grande revolução e inovação tecnológica para todo o mundo da horologia. Tá? Então é sensacional quando a gente pega uma história de sucesso como essa, né? Porque muitas vezes muitos projetos de muitos engenheiros não chegam a sair do papel, mas por uma insistência tão grande de Yoshikazu Akahane, hoje nós temos acesso a essa tecnologia do Spring Drive. Vamos cortar aqui de novo? Então aí é só para você ver toda a insistência de uma vida, né? Apesar dele ter ido embora, ele ter partido desse mundo tão cedo, né? Com apenas 52 anos, ele deixou um legado que talvez vai ficar por centenas de anos aí, como um dos calibres mais precisos que foram construídos até hoje. Tá? E para finalizar, antes de eu terminar a explanação, eu queria mostrar para vocês um vídeo institucional que a Seiko fez, né, a respeito do Spring Drive. Vamos ver se a gente consegue cortar aqui, vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Isso aqui seria o calibre Spring Drive, né? Não sei se é o mecanismo Spring Drive. Então nós podemos ver ali todo o calibre ali. Deixa eu tirar aqui, vamos fazer aqui só um pouquinho, tá? Aqui nós podemos ver o relógio. Aqui nós temos ali a corda, né? O ponteiro de minutos e o ponteiro de segundos, né? Todas as rodas delas ali. E conforme você dá corda no relógio, qualquer relógio, isso aí para qualquer relógio, você dá corda, e se não tiver alguma coisa freando a roda do segundo, o que vai acontecer? Ele vai girar mais rápido, não é isso que acontece? Então, o que acontece? É necessário colocar um freio, colocar um breque ali, um freio na roda dos segundos, para que os segundos consigam então bater corretamente, igual um relógio de 21.600 batidas, 6 batidas por segundo dentro de um balanço ali. Então ali nós temos a representação do balanço e da âncora, e a roda de escape ali que segura toda a roda, todas as rodas de segundo. Isso aí é um relógio tradicional dentro do relógio mecânico, né? Então se vocês não conhecem o que é um relógio mecânico, aí está a representação fiel do que é um relógio mecânico, né? E aí, depois disso, nós temos ali então, olha só, esse aqui no caso é o Spring Drive, olha só que legal. Muito bonito o Spring Drive, né? Batendo, certo? Olha, o relógio mecânico batendo, é muito bonito você ver o relógio mecânico batendo ali dentro da máquina dele, né? A mola encolhendo e expandindo ali é muito legal. Já num relógio Spring Drive, nós temos duas rodas de escape, e essa roda de escape ela está dentro de um ímã magnético, que é controlado pela vibração de uma pedra de quartzo. Tá? Então a pedra de quartzo vai lá, ela vibra essa pedra de quartzo, e essa pedra de quartzo manda um sinal para os ímãs magnéticos que tem ali, que fazem o freio dessa roda de escape. Então é um freio eletromagnético que tem dentro do Spring Drive ali. Então é uma tecnologia completamente diferente, e talvez não tenha tantos relojoeiros ou mestres relojoeiros no mundo que tenham essa competência de mexer num calibre igual a esse. Porque além de saber um pouquinho de mecânica, ele tem que saber um pouquinho também de eletrônica para poder mexer num relógio igual a esse aí. Ali tem um oscilador de quartzo, né, que recebe a informação da velocidade, e através dele ler a velocidade, ele consegue então transmitir a quantidade de freio, fazendo com que a velocidade se adeque à oscilação que a pedra de quartzo está fornecendo. Então é uma tecnologia completamente diferente, uma tecnologia onde o controle fica totalmente em cima da pedra de quartzo. Tá? E o que a gente ganha quando isso acontece? A gente ganha um ponteiro de segundos que desliza muito, como é que eu vou dizer? Ela desliza de uma maneira muito oh meu Deus, agora me fugiu a palavra correta, né? Ela como se ela estivesse deslizando e não batendo, né? Então é uma situação bem, como é que eu vou dizer? Ímpar.
para quem gosta de relógio, ver um ponteiro ali. Então, por isso que os modelos high beat são tão bem quistos, né? Porque quanto mais rápido bate, parece que ele não está batendo, e sim deslizando. Então, isso aí que acaba deixando o relógio mais bonito, né? O ponteiro de segundo deslizando, ele acaba se tornando mais bonito. E algumas pessoas, por exemplo, quando pegam um relógio quartzo, ele pulando de segundo em segundo, às vezes muitas pessoas não gostam dele ficar batendo de segundo em segundo, né? Já por isso mesmo que a grande maioria prefere o automático, por causa que ele desliza dentro da máquina. É muito legal essa tecnologia que o Yoshikazu Akahane então brinda a nós aqui, que estamos aqui no final da fila aqui, com uma tecnologia completamente nova, uma tecnologia diferente, né? E esse aqui é o grande pai do nosso Spring Drive, né? Então é sensacional a gente ter acesso a toda essa tecnologia por insistência desse querido japonês, esse engenheiro aí que dedicou a vida no desenvolvimento do Spring Drive. E é lógico que hoje nós já temos Spring Drive, eles estavam fazendo Spring Drive para aguentar por 7 dias. Não sei se ainda já conseguiram chegar a essa tecnologia, não cheguei até a essa leitura aí, mas é bem legal você ver várias e várias histórias, né, sobre o Spring Drive sendo contadas aí para todos vocês, certo? O que vocês acharam? O que mais chamou a atenção dessa história de Yoshikazu Akahane, o pai do Spring Drive? O que vocês acharam do Spring? O que vocês acham do Spring Drive, né? E conforme eu já disse, tá? Talvez seja uma tecnologia ímpar, porque ele junta o melhor dos dois mundos realmente, né? A precisão de um quartzo e todo o nosso carinho por um mecânico, né? Então ele tem lá um relógio mecânico, você vai ter um relógio mecânico, a corda, né? Que ele não vai ter o balanço. O que vai ter? Vai ter um eletroímã que vai fazer o freio da roda de escape. Então é uma situação bem ímpar para qualquer outro tipo de relógio, porque até hoje a tecnologia do balanço ali, do oscilador, né, que eles chamam, essa tecnologia, nós estamos falando de uma tecnologia de 1660, né, 1665, do século 17. Nós estamos falando de uma tecnologia do século 17. A primeira inovação que houve, né, desde o século 17 aconteceu em 1969, quando saiu o relógio quartzo. E de 1969 até 1999, quando saiu o Spring Drive, nós temos lá mais 20 anos, né, 30 anos depois, nasce o Spring Drive com uma nova tecnologia, uma nova situação diferente, uma situação completamente diferente, aproveitando o que há de melhor nos dois mundos. Gostaram da história? Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha aí. Não esquece também de, se porventura eu falei alguma besteira, me corrija aí, por favor. Manda aquele WhatsApp depois, tá meu WhatsApp aqui embaixo, ó. Já aproveita que meu WhatsApp tá aqui, já manda a sua mensagem dizendo, ó, Carlos, você errou aqui, né? E não tem problema que a gente vai estar corrigindo no próximo vídeo.